Olá! Iniciando mais um vídeo. E agora, nesse vídeo, eu vou falar tudo sobre os Velociraptors. Como deve estar escrito, né, na descrição e na capa do vídeo. Vou dizer tudo sobre eles, Velociraptors. Eu quero falar, eu ia fazer só um vídeo falando todos os Velociraptors. Mas aí, não tem que ter uma coisa. Não tem muita coisa pra falar sobre eles. Então eu vou falar todos os Velociraptors e vou falar um pouco mais sobre alguns deles, que tem algumas coisas interessantes sobre eles. Agora, pelos primeiros Raptors é o Jurassic Park, né? O do Jurassic Park nós temos a grandona. É grandona? É. E ela, o que era? Tinha, eu não sei quantos, se era 13 Velociraptors ou se era 8. Eu acho que era, tinha 8. E aí ela matou 5 deles e deixou outros 2 como parceiros dela. E eles acabaram se virando machos, né? Que aconteceu. Acho que foi. Eles viraram machos, aqueles lá. Porque os sapos podem mudar de DNA, isso daí. Então, não, mudar de DNA não. Pode mudar de sexo. Mudar eles. Então, o que aconteceu foi que aí teve mais filhotes na ilha. Uma coisa que aconteceu é que teve vários filhotes. Foi mostrado lá que tinha vários ovos de Velociraptors. Então não faz sentido ter poucos Velociraptors, já que eles tiveram filhotes. Talvez seja aqueles outros que a grandona matou. Então a grandona acabou morrendo para Rex e os outros 2 parceiros dela. Pelo menos eu acho que um morreu, o outro ficou congelado lá no freezer. Ou ele se soltou. Já em 1997 era lançado Jurassic Park 2, Mundo Perdido. Já que aqueles Velociraptors eram mais coloridos, tinha Velociraptors com listras pretas, que eram mais ou menos um laranja. Aquilo lá que diz que eles eram machos. E também tinha fêmeas que eram meio que diferentes. Os machos lá, já lá eles têm coloração, que é mais bonitinhos, né? Aqueles Velociraptors. E eles parecem ser menores do que a grandona. Tipo, eu acho que a grandona, pelo nome, também, eu acho que ela é maior do que os outros Velociraptors. Muito provavelmente. Se o nome dela é grandona, não deve ser à toa. E já o próximo são os de Jurassic Park 3. Que lá trouxe os Velociraptors machos. Eles têm aquelas peninhas na cabeça igual da Indominus. Que eu acho que a Indominus tem DNA deles. Eles têm aquela lista branca. E a fêmea alfa, ela é aquela lá branca com meio preto. A fêmea alfa, a gente não sabe. E lá tem muitos Velociraptors. Não se sabe bem o que aconteceu para ter. O que aconteceu com os Velociraptors em 1997. Pode ser que eles dividiram a ilha. Tipo, tem relatos que em 1998 vários cientistas foram lá para a Ilha Sorna e criaram o espinossauro e alguns outros, esses Velociraptors. Eu acho que deve ser, porque não tem motivo ele não ter, tipo, poderia ter aparecido por ao menos um deles lá no Jurassic Park 2. Então não tem tantos motivos assim por não ter aparecido. Então talvez tenha acontecido isso. Então já pulando lá para Jurassic World, nós temos a Blue, Charlie, Delta e Echo. Um dia que acontece, Charlie, Echo e Delta morrem. E a única que sobrevive é a Blue. Uma coisa sobre os DNAs delas. A Blue tem DNA de lagarto monitor de garganta preta. Eu acho que é monitor, ou é monitor. É um lagarto de garganta preta, mas eu não sei se o nome é lagarto monitor. Eu acho que é lagarto monitor. Então ela tem DNA de lagarto monitor de garganta preta e consegue as fêmeas terem filhotes sem precisar de um macho. Então assim a Blue teve a Beta. E caso a Echo e a Delta e a Charlie não tivessem acabado morrendo para Indominus, talvez elas não iriam conseguir sobreviver, elas não iam conseguir ter filhotes. Porque a Blue, ela tem esse DNA, então faz ela ter listras, a listra lá pelo corpo.
E elas têm já DNA de outras espécies, tipo Charlie ou a Delta tem DNA de um lagarto. De lagarto, de mais um lagarto lá de iguana e tem a Eco, acho que tem DNA de outro dinossauro. Não, de outro animal. Então já ainda tem lá da ilha da Mandacorp, que tem os Velociraptors. Tem aqueles lá dizem que a Blue tá extinção. Eu acho que eles não eu acho que só disseram isso pra trazer mesmo a Blue, aquele cara lá que era o vilão de Jurassic World e Reino Ameaçado. Então, tem aqueles Velociraptors que estão lá na ilha do Mandacorp, que ficaram lá. Então, ainda tem os outros Velociraptors de Teoria do Caos que estão lá na África, lá naquele lugar. O que aconteceu lá a última temporada, a terceira temporada que teve lá, que aconteceu lá, eu não sei qual é o nome do lugar. Esqueci já. Então ainda tem. Então Então foi. Todos esses. Eu já ia falar tchau. Então todos esses Velociraptors. Mas uma coisa é que é sobre que a Blue e a Charlie, a Delta e a Echo não era pra ser elas. Eu tava tentando falar mais rápido. Tentar falar bastante coisa sobre os Velociraptors para poder falar sobre isso. Primeiro, uma das coisas que ia acontecer é que não ia ser a Blue e a Charlie e a Delta, a Echo, como eu já falei. Ia ser os Velociraptors da ilha Sorna. Aqueles lá de 1997 e de 2001. Ia ser eles. Lá no projeto da Engine de Velociraptors, lá no Jurassic Park, as coisas. Mas como eles eram já nativos de lá, era difícil controlar eles. Então ia ser muito, mas muito difícil deles controlar aqueles Velociraptors. Eles iriam sair do controle, ia rolar muitas fugas e aí eu ia poder atacar pessoas e o Jurassic World poderia acabar entrando em falência e a Engine poderia acabar fechando as portas. Então, depois que eles pegaram alguns, e aí não deu certo, então eles criaram seus próprios Velociraptors. E foi esses que nós conhecemos, que eu não vou dizer de novo. Então, o projeto dos Raptors era para ser dos Velociraptors da ilha Sorna. Mas como a gente já sabe, eles são agressivos. Como eu já falei, então é por isso que não teve eles. E uma coisa sobre elas é que a Blue é a mais velha, então é por isso que ela foi classificada uma das alfa. Tipo, aquela hora quando a Indominus bateu na Blue, ela ficou. E a Delta e a Echo foram atacar a Indominus, porque tinha batido na irmã mais velha, que era a líder. Tudo bem que estavam dizendo que era o Owen, mas dá pra dizer, o Owen, mas ele não era bem o líder, ele só mandava nelas. Então a líder mesmo era a Blue. E a ordem é a mais velha, a Blue, depois vem a Delta, depois a Echo e depois a Charlie. Então a Charlie é a mais nova e foi a primeira a morrer. Agora que eu dei uma olhada no nome, é Lagarto Monitor de Garganta Preta. O da Blue. E a Charlie. A Charlie, que é a Velociraptor, teve a da Iguana Verde, como eu já tinha falado. E já Delta e Echo tiveram de vários animais diferentes, o DNA delas. Mas eu acho que ainda tiveram lagartos. Eu acho que teve Iguana Verde na Delta. Talvez porque ela é muito. Porque ela lembra mesmo a Iguana Verde igual a Charlie. E uma das coisas que aconteceu é que a Echo ela tem uma cicatriz na boca. E aí, o que deve ter acontecido? Talvez elas, a Delta, a Charlie e a Blue, elas devem ter brigado. E acabaram. E a Echo acabou com aquele machucado na boca. Não, na cara, na boca. Aquele machucado bem grande. Porque elas não eram soltas. Tipo, pela última vez que foi dito era quando eles foram atacar Indominus. E uma das coisas que eu acabei descobrindo é que tem
quinto Raptor do Esquadrão. Esse vídeo é principalmente sobre o Esquadrão Raptor, mas também tem dos outros Velociraptors. O quinto Raptor, o sujeito V2, ou também Red. O sujeito V2 é melhor porque já tem o Red, que é a nova Velociraptor. Era um Raptor que não foi incluído no esquadrão principal, Blue, Charlie, Delta e Echo, e cuja história é geralmente menos explorada que o dos outros. Então, qual é essa história? É que era um outro Velociraptor. Era pra ser a mais velha, ainda mais velha que a Blue, mas o que aconteceu? Ela acabou sendo muito perigosa pra lá, então ela teve que ser... ela não pôde ficar lá. Mais uma coisa é que esse outro Raptor não é confirmado, não se tem certeza 100%, por menos uns 70 talvez, ou 40, tem que ele era real, mas ninguém tem totalmente certeza se ele existiu mesmo. Como é que esse quinto Raptor, se é só uma história mesmo. E por que a Beta nasceu igual a Blue, que é a filhote da Blue, a Beta? Do Jurassic World Dominion. Assim, é que essa espécie que eu falei, que a Blue teve DNA, ele acaba ficando, o filhote acaba igual a mãe. Então, por isso que a Beta ficou igual a Blue. E eu acho que isso daí também deve ter acontecido com os Velociraptors de Jurassic Park 3, porque aqueles monte de macho é da mesma cor. Quase não muda nada. Tipo lá no Jurassic Park e 2, tem que ter uma diferença de cores. E no Jurassic Park 1, já no Jurassic Park 3 não tem diferença de cores. Eu acho que não tem só a fêmea alfa, né, naquele grupo. Tipo, todos aqueles Velociraptors só tem uma fêmea. Tipo, lá tem vários ninhos. Talvez tenha mais fêmeas. Talvez seja só dessa cor, os machos mesmo. Talvez só seja isso. Então, são todos esses os Raptors. E ainda tem o Jurassic World Renascimento e Recomeço. Eu não sei qual é o nome verdadeiro, eu acho que é Renascimento. Talvez vai ter novos Raptors nesse novo filme. Não, tem quase certeza que vai ter. Provavelmente vai ter. Tem que ir lá no trailer. Tem um Velociraptor quase igual ao do Jurassic Park 2. Lá dentro de um vidro. Talvez ele foi uma falha que não deu certo e acabou ficando lá e morreu. Ou ele deve estar vivo. E uma coisa é que parece que ele tem duas cabeças. Velociraptor com duas cabeças. Se eu já achava um mutante estranho, daí é pior ainda. O mutante que é o Destroços Rex, eu acho que é esse o nome. Mas então foi tudo isso sobre todos os Velociraptors desde Jurassic Park e Jurassic World, que tem vários. Tem a Blue e vai ter talvez ainda mais Velociraptors. Então, caso tiver mais Velociraptors, eu posso fazer um vídeo depois falando mais sobre esses próximos Velociraptors junto com esses. Mas então foi tudo isso sobre os Velociraptors. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!